o nosso diagnóstico organizacional como uma ferramenta de gestão nesse tempo de crise, tá? Vou me colocar à disposição também de vocês em relação a fazer qualquer tipo de abordagem do que a gente está discutindo, né, sobre essa temática. Fiquem à vontade, porque esse momento é nosso, né? Eu estou aqui, na verdade, direcionando, né, todo esse contexto, fazendo aqui de uma forma mais encabeçada diante dessa temática, mas o momento não é exclusivo meu, né? Mas, de fato, de todos nós. Então, vamos lá. Queria discutir um pouco, né? Na verdade, a intenção hoje é discutir de maneira, eu acho que, ao que todos, na verdade, passam a ter uma ideia ou de fato, uma condição do que seria esse diagnóstico organizacional. E aí, assim, né, pessoal, numa condição simples, acredito eu, né, de uma forma que a gente vai tentar aqui ser o mais metodológico, né, mais simples, de uma forma clara da gente entender, mas sabendo que é uma nossa área, né, que faz parte da nossa área aqui de atuação. Vocês aí que estão hoje, né, participando como curso aí de administração e de contábeis. Então, diagnosticar organizacionalmente, o que seria isso, né? Por que diagnosticar? Esse nome, assim, diagnosticar, parece, né, bem voltado lá à área da saúde, né, a questão, à área médica, um diagnóstico, realizar um diagnóstico de um paciente, né? E será que uma empresa é também um paciente para a área de gestão? Será que em algum momento uma organização, ela precisa ser diagnosticada? Nada mais né, do que a gente está aqui trazendo ou discutindo em relação a essa questão do diagnóstico, quando esse paciente vai aqui em busca, tá, de algum tipo de diagnóstico, vejamos que muitas vezes porque ele não está se sentindo bem. Então ele está indo aqui em busca de um médico por não estar se sentindo muito bem ou por algo que ele quer melhorar, tá? Então, tem um profissional que acaba, de fato, aí tendo essa especialização ao intuito, né, desse paciente ir até o médico. A organização também funcionaria um pouquinho dessa maneira. De que fato? A organização, ela precisa, sim, ser entendida, né, por aqueles que estão à frente, pelos gestores, em alguns momentos por consultores, que são alguns profissionais aí, né, que também trabalham nessa área de gestão, mas que elas precisam ser entendidas, tanto nesse momento atual, né, esse momento que eu digo atual, o que a empresa está hoje no presente, mas também aí buscando, de fato, algum tipo de melhoria para o futuro, tá? Então, esse diagnóstico, ele vai ser aí, de fato, um conjunto de ações e análises que irá auxiliar esses gestores a avaliarem profundamente sua empresa, conseguindo detectar alguns pontos fortes e fracos. Por que isso? A empresa, ela precisa ter esse entendimento, e a empresa, quando eu digo, né, a empresa, a organização, o organismo, e ela é feita através de um conjunto de pessoas, tendo aquelas que estão à frente, como o próprio empreendedor, né, o dono da empresa, os gestores, quem está à frente da própria organização, ou se de fato vai ser feito por um profissional, esse, como eu disse, um consultor para analisar a organização como um todo, eu preciso entender aqui o que é que a empresa ela tem de pontos fortes e de pontos fracos. O que é que eu tenho aqui, isso quando a gente está falando de pontos internos, tá? Do que é internamente, conhecer a própria organização. A empresa ela precisa se conhecer. Que, de fato, o que parece assim simplista nessa fala, muitas organizações e muitos gestores estão à frente de empresas como um todo, mas que, de fato, não conhecem a organização, não conhecem aí como a empresa ela está agora, né, se comportando e os motivos pelos quais ela se apresenta daquela maneira. Essa maneira que eu estou colocando é maneira positiva ou maneira negativa. A empresa está bem, a empresa não está bem, a empresa está num superávit, a empresa está num déficit. Como e o motivo pelo qual, quais são as causas que levam a esse contexto. Isso é mais que comum as organizações aí estarem passando por esses momentos e não entender bem o motivo pelo qual, tá? É comum, tá, pessoal? Não é o normal. Porque normal e comum são coisas diferentes. O normal seria a organização ela ter um bom entendimento de onde ela está, quem é ela, de entender por que ela está passando por aqueles momentos em relação às questões positivas ou negativas, superávit ou déficit, como falei. O normal seria isso, quem está à frente da organização ter esse entendimento. Mas o comum é as pessoas não entenderem muito isso, tá? Isso por quê? Porque nós temos ferramentas de gestão
dentro, né, da organização, dentro desse meio, dentro desse universo que nós trabalhamos e que atuamos profissionalmente, vocês aí, para quem já está dentro da organização, estagiando, para quem está aqui já trabalhando mesmo, consegue ter determinadas percepções. Quando a gente está nesse mundo acadêmico, também é interessante a gente levantar essa situação, que a gente passa a ter olhares críticos, né, em relação a muitas questões envolvidas às organizações. Porque a gente está, muitas vezes, como profissional, muitas vezes a gente está aí, né, estagiário, e muitas vezes a gente está como cliente, tá? Ou então pelo ouvir dizer, né? Ou então pelo que a gente vai em busca também das próprias notícias. Então, em algum contexto, a gente está inserido dentro do mercado, seja como cliente, seja como profissional, ou com essas outras características que eu acabei falando. E a gente começa a ter críticas em relação à identificação aos motivos pelos quais as empresas estão aqui dessa forma. Por que isso acontece? Porque a gente tem o hábito de ser cientista, né? Ser dono, melhor dizendo, da ciência do outro, porque a empresa poderia ser feita dessa forma. A empresa está se comportando dessa maneira, mas ela poderia estar, né, nesse outro contexto. Isso é quando a gente é dono da ciência do outro, como eu falo muito, né? Mas e você? Se estivesse na gestão, faria o quê? Se você estivesse, né, ou se fácil fosse você estar à frente daquela empresa, como é que você serviria os clientes? Como é que você atenderia os funcionários? Como é que você controlaria as suas finanças? Né? Então, muitas vezes, né, nessas situações, como a gente bem fala, a gente passa a ser muito dono da ciência do outro. E o que a gente tem que fazer é emergir, já que nós estamos aqui nessa nossa área de gestão, enquanto aí, né, alguns futuros administradores, alguns futuros contadores, né, que estaremos aqui nesse universo, como eu já disse, de gestão. Então, precisamos sim fazer essas identificações e o diagnóstico organizacional ele vai ser utilizado como essa ferramenta de gestão, fazendo parte do nosso dia a dia. E isso deve ser incansável, tá, pessoal? Eu vejo muito no mundo acadêmico, né, quando a gente está aqui instruindo algumas pessoas, alguém que está envolvido, a quem você está instruindo, alguns tipos de ferramenta, né, teorizando, né, alguns conteúdos, fundamentando aqui alguns tipos de práticas. Eu vejo que algumas pessoas, elas... a quem está envolvido nesse processo, às vezes, ficam meio que cansados, né? Mas é isso que a gente vai ver, mas eu preciso fundamentar dessa forma, eu preciso teorizar mesmo, né? Essa questão é assim mesmo, tá, pessoal? Para quem está dentro da área de gestão, o que vai se ver todos os dias são pessoas que a gente precisa gerenciar, são relatórios gerenciais que a gente vai estar à mão, né? Trabalhando e criticando aqueles relatórios, aqueles números, para que a gente consiga aqui tomar uma decisão em relação àqueles dados, aquelas informações que são postas nas nossas mesas, nas nossas mãos. São exatamente aqueles números, as finanças, é o mercado, é o interno e o externo. São essas coisas que a gente vai ver todos os dias. Imagine, né? O médico que está lá no pronto-socorro, a exemplo também, todos os dias ele tem que estar atendendo um paciente, entrando um, saindo o outro, entrando um, saindo o outro. E às vezes a gente fica cansado dessa questão. Imagine se o médico também estiver lá no pronto-socorro cansado, porque o que ele está fazendo é diagnosticando as pessoas, né? Aplicando a terapêutica, dizendo como é que deve se prevenir da saúde, dizendo como é que tem que restabelecer a saúde. Todos os dias é isso para ele, aqueles que estão lá em pronto-socorro. Para nós é nesse mesmo formato, e a gente tem que estar aqui, muitas vezes, diagnosticando algo, diagnosticando, né, aquelas determinadas situações que estão ali de frente a nós, na nossa gestão. Então, a gente não pode cansar em relação a isso, tá? Mas quando a gente fazer esse diagnóstico, né, quando e como a gente realizar esse diagnóstico? Bem, vejamos. Essas condições de quando a gente fazer, a todo e qualquer momento. Isso serve para empresas que estão mal e serve para empresas que estão bem. Não serve só para as organizações que não estão bem das pernas, como a gente bem fala, né? Mas isso serve a todo e qualquer momento. A todo e qualquer momento que a gente queira aqui realizar um diagnóstico dentro da empresa, seja muitas vezes em alguns departamentos específicos, marketing, contabilidade, finanças, logística, produção, recursos humanos,
ou na organização como um todo, porque a gente trabalha dentro de um processo, dentro de um sistema, e às vezes uma única área específica da organização, por ela não estar indo bem, né, dentro da sua atuação, dentro do seu processo, tem impacto na organização como um todo. Vejamos, se a gente tem um gestor de recursos humanos dentro de uma organização que não consegue, por exemplo, trabalhar bem as pessoas, não consegue desenvolver essas pessoas, não consegue treinar bem essas pessoas, a capacitação dessas pessoas, né? A capacitação delas não está sendo de maneira adequada. Ora, se são as pessoas que estão em todas as outras áreas, e eu estou vendo pessoas aí, né, mal habilitadas, desmotivadas, né, não incentivadas a estar ali desenvolvendo o seu papel, salvo, né, ou melhor dizendo, direcionado a quem está ali dentro, gerenciando recursos humanos, que não consegue fazer bem essa tratativa, está tendo impacto em toda a organização. Então, eu posso estar fazendo especificamente, eu posso estar aqui, inclusive, dentro de uma organização como um todo. Tanto nas empresas que estão mal, quanto naquelas que estão bem, né? Até porque a gente deve estar inserido num processo de melhoria contínua, né? Eu estou bem hoje, mas eu quero melhorar. Eu estou bem hoje, estou atuando bem, eu estou tendo eu tenho aqui, né, um bom número de clientes, eu estou tendo aqui em relação a um lucro esperado, né? Eu tenho uma rentabilidade, uma lucratividade, resultados no final aqui, né, de cada temporalidade medida, seja mês, trimestre, semestre, ano. Eu estou tendo aqui resultados satisfatórios, mas nada me impede de melhorar. E imagine também, para agora, para esse momento de crise que nós estamos vivendo, né, político, econômico, né, devido a uma questão de uma força maior, que é essa pandemia, é hora de muitas vezes, essa é uma hora também de muitas vezes, muitas organizações, elas agora se reorganizarem, né, e entenderem quem são elas. Olha, nós temos agora, nesse cenário de crise, empresas de todos os modelos passando por várias situações, tá? Empresas que vão fechar as portas, empresas que alavancaram mesmo com essa crise, empresas que ainda estão aqui dando o último suspiro, empresas que de última hora, né, procuraram aqui profissionais que pudessem estar inseridos lá dentro da organização para poder verificar qual mudança poderá ser feita, né, para permanência no mercado, empresas que preferiram, né, se fechar agora e poder aqui fazer uma abertura mais na frente devido a esse período de tanta instabilidade, por mais que o mercado ele é dinâmico, né? O mercado em si ele é dinâmico, mas tem algumas organizações fechadas, se você for verificar a área do turismo, por exemplo, alguns hotéis preferiram fechar de fato, não só preferiram, né? Mas eles, por uma questão de determinação, eles estão fechados, mas tem deles já com previsão de abertura e alguns já abertos, mas alguns decidiram, não, só vou abrir final do ano, que é um período onde eu vou conseguir enxergar que o turismo ele vai conseguir, né, ser revisto, final de ano, férias, será um período do que começar agora, nesse momento ainda tão atribulado, mesmo depois de liberações. Então, tem empresas que estão passando por diversos. Então, não existe uma receita de bolo para dizer que um hotel, uma padaria, né, um hospital, uma farmácia, uma sapataria, uma instituição de ensino superior, que tem atuações iguais. Mas existem ferramentas que podem ser aplicadas em diversos setores, em diversos segmentos, em diversos portes de organizações, para que elas possam aqui ser, no mínimo, identificadas, que a gente realize um diagnóstico e, diante dele apresentado, eu consiga aqui, né, realizar ou buscar uma terapêutica para esse diagnóstico aqui, né, que foi, de fato, visto de como a empresa está hoje, como é que a empresa se apresenta, né, hoje. Então, isso é importante a gente entender. Tem aí 4 áreas que eu acho que é importante a gente fazer algumas perguntas em algumas áreas específicas da empresa, tá? Áreas que são de extremamente importância, não que as outras não sejam, mas algumas perguntas, diante de alguns cenários agora, eles podem estar direcionando a gente fazer algumas utilizações de ferramentas que a gente já discute, tá? Algumas ferramentas que eu trouxe aí, que a gente pode estar utilizando dentro desse diagnóstico organizacional, tá? Em primeiro momento, a gente tem a área de marketing, né?
Entendo eu, né, que alguns já ouviram, se não todos, o que é essa área de marketing. Às vezes a gente não tem uma boa definição, né, o que é que o marketing faz dentro de algumas empresas, né. A gente acha que é só a publicidade, que é só a propaganda, que a única atividade, o único processo realizado, né, ou o único procedimento realizado pelo marketing é publicidade e propaganda. E, na verdade, é um dos procedimentos entre tantos, né? Porque o marketing é vasto dentro de uma empresa, tem várias frentes, várias atuações. Mas a gente bem sabe que as empresas por si só, e algumas, né, nesses momentos que a gente está falando sobre um diagnóstico organizacional para esse determinado momento de crise, mas que muitas vezes não foi feito lá atrás, porque a gente sabe que muitas empresas aqui, elas surgiram sem serem feitas planos de negócios, tá? Sem a gente ter uma consultoria inicial, sem ter colocado aqui um Canvas, por exemplo, né, para rodar, sem busca de um profissional qualificado para poder estudar aquele processo de criação da organização, sem busca de um órgão como o Sebrae, entre tantos outros aí, que podem estar dando suporte, auxílio a alguns, né, empreendedores. Então, muitas empresas surgiram, de fato, né, de brincadeiras, inclusive muitas empresas de grande porte, mas isso são exceções, né? A gente não pode dizer que o caminho, na verdade, a se tomar para todas as organizações de maneira assertiva é ser criada na garagem da minha casa, né? É ser criada na cozinha da minha casa, e daí eu tive a ideia. A ideia de maneira informalizada, ela pode até surgir assim, mas aí que a gente começa a ter, de fato, alguns caminhos para a área de gestão, que aí a gente já bem sabe, né, buscar um profissional, como já disse, qualificado, buscar um órgão qualificado, onde a gente possa aqui, né, inclusive investir, ter aqui esses recursos, esse ônus que vai ser gerado para um investimento e criação de um negócio, de uma forma aqui mais assertiva, tá? Então, essa área de marketing que a gente está falando, diante dessas criações que a gente estava colocando aqui sobre, né, nem todas foram, de fato, assim, bem estudadas para início, mas que estão dando certo, ou outras que fecharam as portas. Mas, muitas vezes, as empresas elas querem atender e abranger o mercado como um todo. Será que é o mais interessante? Alguns segmentos, por si só, eles já, quando abrem as portas, eles passam, de fato, a ter uma demanda aberta. E o que seria essa demanda aberta, né? Toda e qualquer pessoa, ela pode frequentar aquele estabelecimento, aquela empresa, para adquirir seu produto ou serviço. Exemplo, supermercado. Supermercado, na hora que ele abre a porta, ele lá abre a porta em si, muitos clientes entram, ele não tem como estimar, por exemplo, ele faz um estudo para uma série histórica, né? Para uma análise de série histórica, mas ele abre as portas e todo mundo pode entrar e pode comprar. Empresas que estabelecem determinados tipos de atendimentos a determinados clientes, porque muitas vezes, né, por uma questão de legislação ou de opção da empresa. Legislação, né? Eu, por exemplo, se eu sou um hospital geral, eu não posso atender, se não tem uma área de pediatria, eu não posso atender criança, eu não posso atender, né, adolescente, só a parte de adultos, se eu não tenho os profissionais. Então, a legislação, o Ministério da Saúde, todos os órgãos não vão permitir, né? Você, inclusive, vai estar aqui cometendo, né, de forma ilegal um atendimento, a não ser que seja algo de urgência, para a gente não ser, na verdade, negligente. Mas a legislação, a própria instituição de ensino superior, ela não pode dar ensino, né, prestar o serviço de ensino de nível superior para alguém que não terminou em nível médio. Então, são questões aí legais, mas também por opção. Eu só atendo mulher de tal idade a tal idade, meu público é o masculino de tal idade a tal idade. Eu só atendo a região de Natal e Grande Natal. Então, eu também posso aqui projetar esses meus clientes. Mas aí eu perguntas importantes para a gente evoluir para um diagnóstico, né? E eu apenas introduzi aqui para que a gente conseguisse entender um pouquinho ao que esse marketing, essa área de mercado, né, que atua, que estuda, o que é que pode ser feito. Então, eu tenho um público-alvo definido para concentrar meus esforços de marketing para esse momento de crise e pós-crise. Eu identifiquei qual é o público que eu quero atuar. O público que, de fato, eu atuo hoje é o público da maneira correta? Será que eu não quis abranger, né, o mundo com 2 braços? Será que o público, de uma forma direcionada, né, ele não é mais, eu não teria aqui menos esforços, eu seria mais eficiente, utilizando melhor meus recursos do que o mercado como um todo?
Como é que eu deveria atuar? Será que mapear esses clientes para que eu tome para que eu tenha essa minha atuação, né, organizacional, é interessante eu entender, é interessante eu me aproximar desse cliente, é interessante eu ter a percepção de quem é ele, né, ou eu simplesmente atendo aleatoriamente. Mais né? Mais do que a verba de comunicação, que essa mensagem aqui deve ser eficaz, o que eu tenho que investir nesse momento que o marketing vai externar a imagem, a minha empresa dentro do mercado. Mas o que essa publicidade diz sobre a sua empresa? Significa algo para os clientes potenciais e reais? Potenciais, né? Em clientes que eu quero ganhar o mercado. Ora, tem empresa que você passa pela frente que não sabe nem o que é que ela vende, a empresa que ela em nenhum momento se mostra como deveria se mostrar, a frente da empresa não tem nenhum nome, né? A empresa por si só, ela não se divulga, né? Como já disse, vários prédios aí, tem prédios aí que você passar aí na Salgado Filho, na Hermes da Fonseca, que são empresas que você sabe que funciona uma empresa, mas você não sabe nem de que é aquela empresa, né? Porque não tem uma boa identificação, porque você não sabe qual é o segmento que atua ali, nunca ouviu falar, muitas vezes, de determinadas empresas, não bem se utiliza essas ferramentas, hoje, inclusive, né, com a internet, com a mídia, com o marketing aqui digital, a empresa, ela está aqui fazendo de forma eficaz, né, essa publicidade, essas verbas que são direcionadas para esse determinado departamento, está fazendo um bom uso, as pessoas conhecem de fato a sua marca, o seu serviço, o seu produto, né? Então, alguns questionamentos a gente tem que fazer. Às vezes a gente peca, dá tiro no pé, né? Dentro da nossa própria forma de gerir os negócios e às vezes a gente não bem observa isso, tá, gente? Então, perguntinhas importantes. Outra área que a gente pode estar aqui também, né? Direcionando ao que a gente vai dizer ali, né? De utilização de algumas ferramentas ainda, a área de gestão. Esses empreendedores e gestores costumam ter dificuldade de largar o comando, né? Vocês sabem delegar as tarefas para que não sejam sobrecarregados. Gestores, né? Que querem, de uma maneira concentrada, atuar com um todo, né? De uma maneira concentrada, tudo é meu, né? Tem um apego à empresa como se fosse dela, né? A cadeira é minha, a mesa é minha, o computador é meu, tá? A forma de decidir é só minha. Então, está se fazendo certo isso? É uma forma que está sendo questionada, indagada de maneira correta? Será que se os processos eles fossem de uma maneira mais descentralizada, onde as pessoas, né, a gente conseguisse empoderar algumas pessoas para exercer as atividades e nos ajudar, e estrategicamente eu ficasse mais livres, quando eu estou dizendo os gestores, né, nós gestores, estivéssemos aqui muito mais livres, porque existe nível dentro de uma organização estratégico, tática e operacional, de uma maneira estruturada para isso, a gente bem identificar, tá? Então, está sendo bem delegado, as pessoas estão, de fato, né, delegando, não só delegando a atividade, mas dizendo como tem que ser feita, o que tem que ser realizado, ou você está chamando um colaborador e dizendo assim, toma que o filho é teu, sem capacitar, sem habilitá-lo, né, sem treiná-lo. A gente está fazendo o papel certo? As empresas estão, de fato, fazendo o papel certo? Será que aquele vendedor está vendendo seu produto ou seu serviço da maneira correta? Será que ele aborda bem o cliente? Será que ele faz uma boa, né? Ele tem uma boa instrução para lidar, captar aquele cliente ali e deixar ele, de fato, satisfeito? Será que ele mesmo está satisfeito também? Como a gente diz, né? Esse bom gestor deve coletar todos os dados operacionais e feedback da organização. Seus clientes estão satisfeitos? Os seus colaboradores estão trabalhando aqui da melhor forma possível, conseguem atuar, têm recursos, têm condições de forma a trabalhar, a desenvolver suas atividades, ou a gente está trabalhando de qualquer forma, ou a gente está colocando, né, para que você, muitas vezes, como gestor, como empreendedor, que eu vejo algumas organizações, como você está dando sangue pela empresa, e muitas vezes você quer que aquele colaborador também dê o sangue, mas os recursos estão sendo dados? Ele está sendo reconhecido? Você se importa de fato com o cliente, né? Você está vendendo por vender, você está empurrando um produto de qualidade, existe essa preocupação, né? Então, vejam, a gente está caminhando, e a temática hoje discutida é em relação a
Um diagnóstico organizacional como uma ferramenta de gestão em tempo de crise. Lógico que tem que ser estendido. Eu iniciei a gente falando hoje sobre a temática, dizendo que em todo e qualquer momento, utilizando o diagnóstico organizacional. Para esse momento agora, de grande importância, né? Mas numa condição aí contínua, tá? Dentro da própria organização. Esses questionamentos, eles têm que ser feitos, né? E o que eu vejo dentro de muitas organizações é assim, meu amigo, se não estiver satisfeito, vai embora, né? Ah, se o cliente não está satisfeito, diga a ele que vai embora, porque aí tem outro que compre. É dessa forma que a gente tem que posicionar, e aí às vezes a empresa está num declínio, ou está agora, né, de fato, numa situação muito ruim, mas na hora, né, da gente indagar o motivo pelo qual hoje a empresa está ruim, não está da forma que a gente gostaria de estar, a gente se preocupou com isso lá atrás? Faça essas perguntas agora, para que a gente consiga, por exemplo, no mínimo, tentar sair muitas vezes, se a gente está falando de uma situação dificultosa, né? Fazer esses questionamentos e a gente começar a encontrar algumas saídas, tá? Mais uma vez, como eu já disse, utilizando algumas ferramentas que já a gente discute sobre elas também, tá? Contabilidade e finanças, outra área importantíssima dentro da própria empresa, né? Contabilidade e finanças. A área de contabilidade da empresa. A área ou a empresa, né? Que de fato é contratada né, de uma maneira terceirizada. É alguém que é bem qualificado, eu não estou dizendo alguém que é homologadamente capacitado, que eu estou dizendo, autorizado, melhor dizendo, autorizado a exercer a sua função, não, porque tem um diploma, porque tem um CRC, eu estou falando de qualidade, porque quando eu estou falando de qualificação, eu estou falando de qualidade. Eu estou falando em relação a um profissional, contador, que trabalha de maneira prévia, né, juntamente com a empresa. Prévia que eu digo de maneira preventiva, que está alertando a empresa, que está buscando aqui, né, informações que podem estar contribuindo de uma forma à gestão da própria empresa, da melhor forma possível, caminhar ao lado com a empresa, fazer uma boa análise de todos os números que está sendo entregue e devolver com informações ricas que possa me ajudar na gestão, que possa me ajudar, que eu digo ajudar a empresa, né? Quando eu estou colocando assim, mas que possa ajudar a empresa a desenvolver uma boa gestão. A gente tem uma contabilidade aí de qualidade, foi contratada uma contabilidade de qualidade ou uma contabilidade que só para lhe mandar a DAF, para lhe mandar contra-cheques. Um contador que não tem a cabeça de gestor. A gente está contratando que contador? Qual é esse profissional que é nosso aqui, gestor na administração, né? Nosso parceiro em conjunto. Como é que está sendo a atuação dele? Poxa, agora, né? Depois de tudo isso, eu estou ruim e o que vem me entregar são esses números aqui me mostrando simplesmente que eu estou ruim e acabou-se tudo, né? Acabou que eu digo não tem mais saída. A empresa nesses maus bolsos agora, como é que eu saio disso? Porque não foi bem acompanhado, não foi aqui, né, gerido de forma lado a lado. Tem que ser questionado isso, tá, pessoal? Tem mesmo que ser questionado. O preço de seus produtos deve ser consequência do custo da produção e da proposição de valor. Você cobra um preço justo que proporcione lucro, mas ainda é atraente para o atual momento. Isso a empresa, né? Ela está fazendo isso? Ora, mas se muitas empresas não sabem nem qual é o custo total dela, não sabe nem o operacional, não sabe, né? A empresa, ela coloca o produto ou o serviço, né, para o mercado e muitas vezes ela está trabalhando de graça. A empresa está trabalhando aí, né, para o cliente, para o mercado, como eu vejo, né, como eu escuto muitos empresários, muitos colegas que eu conheço, né, dizendo assim, rapaz, eu estou trabalhando para pagar funcionário, o governo, né, o fisco aí e fornecedor. Eu não estou trabalhando para essas pessoas, porque eu mesmo não tenho lucro nenhum. Eu vejo muitas empresas falando isso, muitos empresários, muitos gestores que estão à frente da organização e dizendo assim, rapaz, eu não sei qual o caminho que aquela empresa que eu estou vai levar, porque não estou conseguindo ver nenhum tipo de resultado positivo. E o dono só reclama, porque diz que o dinheiro que está sendo, né, vindo em nível de faturamento é só para pagar funcionário, o fisco, né, a questão do próprio governo aí, fornecedor, porque não tem
lucro. Você conhece seu custo da operação, mas não é porque exatamente você está entregando esse produto ou esse serviço no mercado sem conhecer seus custos da operação. Até digo isso muito em sala de aula, né? Tem muitos restaurantes aí vendendo um prato feito por R$ 9,99 com um suco grátis, sem saber se nem esse R$ 9,99 tem o custo daquela operação. E você está vendo só o dinheiro girar, entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, tá? E você morto de trabalhar dizendo assim, rapaz, eu tenho que estar na cozinha, dentro do meu restaurante, de 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, saio de 11 da noite, e eu só trabalho para esses três, para essas três frentes, para os funcionários, para fornecedor e para o governo. Mas ele tem conhecimento do custo da operação, o valor que você está deixando aí para o mercado, né? De fato, é um custo aí atraente, desculpe, é um preço, né? Na verdade, atraente para esse mercado, e você conhece esse custo para você levar a formação desse preço. Então, são algumas questões que a gente também tem que estudar e entender qual a formação de preço desse meu produto, desse meu serviço, é o que eu estou levando para o mercado, aí deixando, né, o mercado bem atraído pelo meu produto ou também pelo meu serviço. Agora, nesse momento, que vocês, inclusive, né, devem estar vendo muito delivery aí, né, explodindo na nossa cidade, em várias cidades, tem restaurante, né, vendendo aí, de fato, uma refeição por R$ 40, por R$ 50, ainda com taxa de entrega de R$ 10, uma refeição individual saindo a R$ 50. Mas e por que está vendendo? Não deveria estar nesse momento a gente comprando só as refeições mais baratas possíveis? Será que está todo mundo chorando? Será que não tem uns vendendo lenço? Será que de fato a gente consegue entender que tem algumas organizações, elas ali têm tanto controle das suas operações e está entregando um produto de qualidade, e esse mercado que eu vou ter sempre, gente, eu vou ter sempre pessoas que choram, pessoas que vendem lenço, pessoas que estão na crise, né? Aqui aos maus bocados, mas também tem gente que está muito bem na crise, que saiu, inclusive, do buraco pela crise. Porque o segmento, porque a atuação dele, né? Porque a grande oportunidade dele agora foi a crise. Tá? Então, nós temos essas duas percepções aqui de empresas atuais. Tá? Temos exatamente empresas que estão entregando um produto de qualidade, né, de uma forma atraente, com um preço justo, conhecendo os seus custos de operação, e temos aquelas empresas que não estão fazendo isso. Tá? E aí a gente tem que saber em que local que a gente está, qual a posição que a gente está, em uma ou outra. Tá? Outra frente, né, como última dessas 4 fases, é a liderança, que nós temos aqui líderes dentro de organizações em relação a, eles sabem, né? Eles sabem dizer se eles estão fazendo cada um seu próprio trabalho? Estão conseguindo ser líder dentro das empresas? Estão conseguindo só ser chefes? Estão conseguindo, de fato, né, ocupar só um cargo pelo bônus do salário e do status, sem carregar o ônus, né? Dessa empatia, do envolver, do gerir, do entregar, de adequadamente fazer bem suas análises, o seu papel dentro da empresa. Será que eu tenho qualidade também suficiente para assumir esse papel? Então, vejam, empresas que têm aí os líderes, né, que têm os gestores, tá? À frente, eles têm que estar sabendo qual o papel que estão realizando. Eles têm que, de fato, saber o motivo pelo qual estão ocupando aquele cargo. Eles têm entendimento do que ocorre hoje dentro da empresa e fora da empresa? Pessoas que estão à frente de organizações conseguem entender esses processos internos e os processos externos, o que acontece no mercado e o que acontece dentro da empresa. Outro questionamento que a gente tem que fazer também, tá, pessoal? Então, vamos ver algumas ferramentas diante desses levantamentos que a gente fez agora, ao que pode direcionar e podem ajudar a gente a realizar alguns diagnósticos dentro de empresa. Existem mais ferramentas, eu trouxe 3 ferramentas para a gente conseguir entender, alguns já deverão conhecer algumas ferramentas apresentadas aí, outros que não, né, mas que podem ser, e a gente pode ter, de fato, qualquer um outro tipo de canal para explicar melhor, mas, de fato, eu vou tentar aqui deixar o mais claro a boa utilização dessas ferramentas que podem nos ajudar aqui a diagnosticar organizacionalmente dentro da empresa. Vejamos, a primeira ferramenta se chama análise SWOT ou análise
fofa, muitos, como eu já disse, já devem ter visto em alguma disciplina, já lido, já ouvido falar, que a análise SWOT, e alguns já tenham até elaborado a própria ferramenta, né? A análise SWOT e a análise fofa, por mais que pareça, ou análise fofa. Por quê? Porque são as iniciais, tá? Das 4 frentes positivas e negativas, 2 positivas e 2 negativas. É uma forma que, por mais que pareça ser simples, é algo, como eu já disse, diagnosticado, tá? Ora, como é que um médico sabe muitas vezes que eu estou com febre? Mais uma vez, voltando àquele diagnóstico inicial, colocando um simples termômetro debaixo do meu braço, muitas vezes. E eu vou, diante da temperatura, né, que aí a febre é aqui de fato, né, um sintoma, né, de algo que eu possa ter, um sintoma que possa estar identificando uma infecção, que é algo mais grave, mas é um ato simples, né, com a ferramenta, com o instrumento que ele tem, que é um termômetro para medir a minha temperatura. A minha análise SWOT, a minha análise fofa, ela também serve para isso, para identificar muitas vezes de uma maneira que parece ser simplista, mas eu vejo muitos estudantes, muitos acadêmicos e muitos profissionais não conseguindo fazer o preenchimento correto da ferramenta, porque não conseguem entender o que é interno e o que é externo, que eu acabei de falar agora sobre liderança, sem saber o que é internamente, sem saber o que é externamente. Coloca simplesmente o fator, tá? Então, a ferramenta, dentro desse quadrante, da maneira que está figurado, que vocês estão aí vendo, né, que está sendo apresentado para vocês, ele tem aqui os fatores positivos e os negativos, tá? Fatores positivos e negativos. E aqui a gente também divide como fatores internos e como fatores externos. Então, como fator positivo aqui, eu tenho o que é de força interna, tá? Eu vou fazer o cruzamento aqui, ó, fatores positivos, fazendo a interseção aqui como fatores internos. As forças é exatamente um fator positivo internamente. O que é que eu tenho de bom dentro da organização? Bom sistema de informação, profissionais qualificados, uma ótima estrutura, eu tenho excelente estacionamento, né? Eu tenho, de fato, um produto aí de qualidade que já foi verificado, aferido, eu tenho uma certificação de qualidade. Quais são as questões positivas internamente da minha empresa? Eu preciso identificar. Eu preciso fazer com que o público saiba disso também, tá? Os fatores negativos internamente são as fraquezas. O que é que eu tenho de fraco dentro da empresa que precisa ser melhorado? Porque o de positivo ele precisa ser maximizado, o que é de negativo ele precisa aqui ser minimizado. O que é que eu tenho? Eu não tenho uma boa estrutura, mais uma vez também ao contrário de tudo que era positivo, eu tenho profissionais desqualificados, eu tenho um produto aqui, né, que de fato ele não demonstra qualidade, eu não tenho um bom controle financeiro dentro da empresa, eu vou começar a pontuar. As oportunidades aqui são questões externas como fator positivo, o que de fato aqui eu tenho no mercado, né, fora da organização aqui, que está aqui me favorecendo, tá? O que é que eu tenho de positivo? Tá? O mercado atuante, eu tenho aqui, né, concorrentes que foram embora, eu tenho de fato, né, aspectos da conjuntura, muitas vezes, que a gente fala, né, cultural da própria região que eu estou instalado, que é algo de oportunidade que eu posso aproveitar, oportunidades que o mercado dá, é a hora de eu ter um aproveitamento. Como eu fiz aqui, questões da organização, porque o mercado está me dando oportunidades. Quando a gente não fala disso, né, olha, eu estou lhe dando uma oportunidade, então aproveite essa oportunidade. O mercado está lhe mostrando oportunidades que você pode estar aproveitando. E as ameaças, que é exatamente o negativo, algo externo, a pandemia, por exemplo, para muitas empresas é uma ameaça, tá? Inflação é uma ameaça, muitas vezes, conjuntura política, né, econômica, às vezes é uma ameaça, tá? O concorrente, às vezes, é uma ameaça. Então, é algo fora, é externo da organização. Então, nesse quadrante, eu começo a atualizar aqui, a identificar de maneira positiva e negativa o que é interno e o que é externo, o que é de positivo, tanto interno quanto externo. Eu vou aqui maximizar, tirar melhores proveitos e como é que eu posso melhorar e maximizar isso agora fazendo uma boa identificação, sabendo o que é interno, o que é externo, e o que é negativo aqui, minimizar, tanto o que é interno quanto externo, tá? Como é que eu posso me conduzir aqui para, de fato, trabalhar dentro desses posicionamentos internos e externos, dentro desses pontos negativos e minimizar aí, né, essas pontuações que foram levantadas diante desse diagnóstico. Então, é dessa forma que a gente pode estar utilizando aí uma análise SWOT. Lógico que depois de todo esse levantamento aqui, a gente vai falar como gerar um relatório, tá? Outra ferramenta é o diagrama de causa e efeito. Vejam, o que é que esse diagrama de causa e efeito traz aqui como uma ferramenta? Traz
para dizer o seguinte: para que eu tenha uma consequência, um efeito, por exemplo, eu estar mal das pernas enquanto empresa, teve uma causa. E a causa ela pode ser identificada por um material, por uma medida, por uma máquina, pelo meio ambiente, pela mão de obra, pelo método. É o método que eu estou trabalhando que está errado. É o meu equipamento que está obsoleto, que não consegue ter capacidade produtiva. São os meus materiais que não são de qualidade, meus recursos materiais. É a minha própria mão de obra que é desqualificada. E aí eu consigo aqui ter uma consequência que é aqui, de fato, malbaratar para o mercado a minha empresa, a minha marca, o meu produto, o meu serviço. O grande problemático é que a gente muitas vezes quer generalizar. Nada funciona nessa empresa, né? Nada funciona, o que é que eu vou fazer? Nada presta, e muitas vezes é algo muito pontual. Eu tenho que ir em busca da causa raiz. Eu tenho que ir em busca da causa raiz. O problema está simplesmente nas pessoas que não estão treinadas, não estão capacitadas dentro da empresa. Mas eu utilizo um bom material, eu tenho um bom equipamento, eu tenho um método aqui bem mapeado, sabendo como tem que ser feito. Como também pode ser o contrário, eu tenho ótimas pessoas, eu tenho ótimo material, mas eu não estou sabendo o processo, eu não sei como conduzir. O custo operacional, por exemplo, como é que eu faço? Como é que eu controlo? Qual é o método de controlar o meu custo na minha operação como um todo? Eu não sei. E aí me traz um efeito, me traz uma consequência ruim. Essa ferramenta, ela serve para que eu identifique qual a causa ou quais as causas, porque pode ser mais de uma, tá? Quais são as causas que dentro da minha organização ela está aqui de fato, né, trabalhando de maneira ruim, né, de uma maneira inadequada, de maneira deficiente e que eu possa melhorar, e eu vou aqui agir como um plano de ação para cada uma dessas causas, para que eu possa ter um efeito, para que eu possa ter uma consequência de maneira diferente. Qual é o cerne disso? É eu tratar a causa raiz, não generalizar a organização como um todo. Pode ser que esteja tudo de errado? Pode, aí a gente vai utilizar um outro método que é engenharia, né? Praticamente começar do zero. Mas aqui a gente está dizendo para, de fato, tá? Pontuar aqui as causas que estão aqui me trazendo essa consequência. Outra ferramenta que a gente pode estar utilizando para diagnosticar também, né? Organizacionalmente como uma ferramenta de gestão, que também é utilizado para esse momento que a gente está passando agora também, é nossa matriz Guth, que ela vai dizer aqui, né? A gravidade, urgência e tendência é esse quadradinho o que é urgente e o que é tendencioso. Eu vou relacionar. Esses números aí, 5, 4, 3, 2, 1, esses números, eles não são aleatórios, não, de uma maneira decrescente. Eles têm um porquê. Cada maior gravidade que exista para qualquer identificação, muitas vezes de uma problemática identificada, ele vai receber nível 5, tá? De uma gravidade maior. De uma maneira que, inversamente proporcional, o 1 é o menos gravoso, tá? É sem gravidade. Então, eu vou dar aqui grau de importância dessa gravidade. Do extremamente grave, passando pelo muito grave, grave, pouco grave ou sem gravidade. Já já eu digo como é que vai funcionar isso. A urgência, da mesma forma, do 5 ao 1. O que precisa de uma ação imediata, eu tenho que tomar uma ação em relação ao que eu identifiquei, proposta aqui dentro de uma área de recursos humanos, material, logística, produção, finanças, qualquer uma área, ou qualquer processo, qualquer atividade ou qualquer procedimento que tenha, de uma maneira onde eu preciso tomar ação imediata. É urgente, ou é o mais rápido possível, pouco urgente e pode esperar, do 5 a 1. E a tendência é aqui do 5 a 1 também, onde a gente consiga ter uma percepção que da tendência, né, do 5 irá piorar rapidamente se nada for feito. E de uma maneira decrescente, né? Enquanto menos de tendência aqui de piora, seria o 4 aqui, irá piorar em pouco tempo se nada for feito, irá piorar ao longo do prazo ou não irá mudar. Como está aqui o gravidade, a urgência e a tendência. O que é que eu tenho que fazer? Diante de toda a identificação que eu fizer, eu vou dando essas relações. Vejam que tem 5, de 5 a 1 cada uma. Eu identifico uma causa, por exemplo, e eu vou identificando a gravidade dela, a urgência da ação e se ela vai piorar ou não. Se ela é um 5 na gravidade, se ela é um 3 na urgência e se ela é um 2 na tendência, por exemplo, e depois eu vou somar 4, 5, 4, 2. E aí eu vou estar somando toda a causa que eu fui identificando, né, dentro de uma organização. O quanto ela é grave, o quanto ela é urgente, o quanto ela é tendência, né, tendencioso a piorar, eu vou dando aqui
e aí como está selecionado. Só que eu vou somar, então, 5, 4, 2, 3, 4 e 1. Aqueles que derem maior número são os que a gente precisa tomar uma ação mais rápida. Por quê? Porque ele é mais grave, porque ele é mais urgente, porque ele tende a piorar. Então, eu vou classificando a causa aí dentro dessa matriz. Acho que deu para entender em relação aqui também como funciona essa outra ferramenta, tá? Essas são as ferramentas em relação à análise SWOT, diagrama de causa e efeito, que vocês podem também estar vendo aí como diagrama de Chikawa, diagrama de causa, diagrama de peixe, tá? Que é algo também dito como esse nome, conhecido como esse nome, como ferramenta de gestão, e a nossa matriz GUT, como gravidade, urgência e tendência, são as formas de identificar e levantar para que a gente faça um bom diagnóstico organizacional, tá? No final de tudo, como é que a gente pode elaborar um relatório do diagnóstico? Em primeiro, né? Coletar as informações, que as ferramentas elas podem servir para isso, essas que eu apresentei a vocês. Analisar os dados, porque se não analisar, não criticar, se não for realizada uma análise crítica para aquilo que foi me posicionado, de nada vai valer. Exemplo, né? Agora na matriz GUT. Se eu tiver uma somatória dos números, tá? Multiplicado, melhor dizendo, né? Multiplicado, porque a matriz é o G vezes o T, né? Vezes o U vezes o T. E eu utilizar e chegar a esses números, vão ser só números por números. Se esses números eu não criticar, não analisar esses dados, tão quanto no diagrama de causa e efeito, tão quanto lá também na mini matriz SWOT, serão só dados. Não vão representar nada. Eu não vou conseguir aqui me direcionar uma ação, eu não vou conseguir sair daquele momento. Eu só identifiquei. É a mesma coisa. Vamos fazer uma analogia novamente? Se eu for lá no médico e ele me diagnosticar e não aplicar a terapêutica, o que é que eu vou sair? Talvez, inclusive, eu volte pior para o pronto-socorro. Se ele não aplicar nenhuma terapêutica. Ou se ele aplicar de forma errada, né? Às vezes a gente está lá, vai para o pronto-socorro, chega em casa, mesmo nas medicações tomadas passadas, e aí a gente faz o quê? Eu acho que eu não estou melhorando, não. Acho que esse médico errou na minha medicação. Acho que ele nem fez o quê? Não deu nem tanta importância. Não fez uma análise clínica em mim, não me tocou, não fez alguns exames, né, para identificar a causa de eu estar ali me sentindo mal. Não fez. A empresa da mesma forma, fazendo uma analogia, pessoal, tá? Se eu não fizer uma boa análise dos dados coletados, o médico lá na sua anamnese, como a gente chama, né, na hora de atender o paciente, tão quanto nós, profissionais gestores, se nós, nesses dados que chegam até nós, se nós não fizermos uma boa análise, a gente não vai conseguir aplicar uma boa terapêutica, tá? Identificar essas ameaças, oportunidades, fraquezas e fortalezas, a gente entender o que é interno e o que é externo e definir um plano de ação, porque aí será, de fato, a nossa hora, tá? Enquanto gestor, diante da apresentação daquele momento da empresa. Seja porque ela está ruim, seja porque ela queira melhorar, tá? A hora da gente definir um plano de ação, aí nós temos várias outras ferramentas aí para aplicar dentro de um plano de ação, tá? PDCA, entre tantas outras aí, que não é o momento agora, porque já seria uma terapêutica, e a gente está falando aqui em relação a um diagnóstico da própria organização. Se definir um plano de ação, será a hora da gente tomar uma decisão, tá? A partir de agora, o que é que a gente vai tomar? E a decisão pode ser o quê? Fechar as portas. Porque é melhor eu fechar as portas, porque senão eu vou acumular mais prejuízo. Pode ser também para realizar aqui qualquer mudança, às vezes radical ou drástica dentro da empresa. É o ônus da gestão também, tá, pessoal? Às vezes, é um simples fato de rearranjar, de remapear os processos da empresa. Às vezes é simplista, mas às vezes a gente está tão, né, obcecado. Se lembra lá que eu falei da gestão, né? Será que eu estou conseguindo delegar? Eu estou tão aqui, exacerbado de tanta atividade, que eu não consigo enxergar o simples. Pode ser o simples, pode ser o complexo, que esteja aqui impedindo que a gente avance, que a gente melhore, né? Ou então, que esteja também, da mesma forma, nos afundando enquanto organização. Espero eu, né, que diante do que a gente discutiu aqui, eu possa ter trazido aqui algumas informações, né, importantes, que possa ter feito aí alguns pensarem. Eu agradeço por esse momento de hoje, tá? Pelo nosso horário que está chegando até que a gente tem que abrir as perguntas, se assim tiverem. Se vocês tiverem dúvidas ou que eu possa
ajudar, eu agradeço a participação de todos e me coloco à disposição. Maravilha, professor. Ok, Mariana? Fantástico. A gente tem uma pergunta aqui, enquanto ainda não aparecem outras, deixa eu só retomar aqui no chat. Sim. Fernanda perguntou, o diagnóstico operacional, como ele deve ser feito? É periodicamente para se identificar, né? Para se identificar o que funciona bem ou o que precisa melhorar. É No caso, isso? o diagnóstico é essa função, mas ela pergunta como ele deve ser feito, se ele é periodicamente, se existe algum período em que ele deve ser refeito, ou se é feito somente uma vez e depois a empresa não fará um diagnóstico, né? Enfim, é mais ou menos eu acredito que seja isso que ela tenha Sim. colocado aqui na pergunta. Vou responder da forma que eu acredito que tenha compreendido a pergunta, tá, Mariana? De fato, diagnosticar é contínuo, né? Como eu coloquei na minha fala, Fernanda, né? Fernandinha Souza está aí identificado. De fato, esse diagnóstico que tem que ser realizado, esse diagnóstico é contínuo, tá? Não existe uma temporalidade específica, eu só vou fazer mensal, só vou fazer bimestral, vou fazer trimestral, semestral, anual. O diagnóstico, ele tem que ser contínuo, porque isso significa que eu, inclusive, tenho uma ferramenta de controle, que são as formas, né, em relação a controlar os meus processos. Existe uma frasezinha clichê dentro da gestão que diz, o que a gente não controla, a gente não gerencia. Então, o próprio diagnóstico, meu próprio crítico para o que a gente esteja dentro da operação, como a Fernanda perguntou, ele deve ser contínuo, tá? A todo e qualquer momento, independente da empresa estar indo bem ou não, minha operação está indo bem ou não, eu tenho que fazer esse acompanhamento. Sim. Agora, lógico, isso eu tenho que fazer todos os dias? Não, né? Até porque leva um tempo de diagnosticar e leva um tempo de analisar esses dados, coletar os dados, né? Fazer uma boa análise dos dados, identificar aí toda a parte interna e externa, como eu bem coloquei, para que a gente tome um plano de ação. Inclusive, eu vou precisar rodar esse plano para verificar aqui se foi eficaz a minha tomada de decisão. E muitas vezes eu preciso rodar mais de uma vez, porque o primeiro resultado, depois da minha tomada de decisão, ele não vai simplesmente já dizer que está positivo. Muitas vezes eu preciso rodar algumas outras vezes, tá? Então, ele é contínuo, mas isso vai depender de caso a caso, da questão da própria organização, se vai ser mensal, bimensal, trimestral, por uma análise. Tem que verificar todo o processo. Até porque eu também tenho que identificar se isso é só no departamento ou na organização como um todo. Excelente, fantástico. Ok. Temos outras perguntas aqui, certo? Júnior Varela, ele coloca, o diagnóstico é melhor ser feito por setores e de forma mais macro? No caso, ele está funcionando... Mariana, Está dando para me ouvir, professor? Desculpa. É porque está falhando, às vezes, um pouquinho o seu microfone, mas pode repetir, por favor. Certo. O Júnior pergunta, o diagnóstico é melhor ser feito por setores e de forma mais macro? Sim. Ou macro. Né? Isso. Para quem vai aplicar um diagnóstico organizacional pela primeira vez, tá? É interessante a gente utilizar muitas vezes uma própria área específica como um protótipo. Fazer com que aquela empresa ali, fazer com que aquela área, o marketing, as finanças, recursos humanos, logística, produção, qualquer área da organização, eu posso estar utilizando aquela área como fato aqui, né? Um protótipo e depois fazer uma extensão para a organização como um todo. Até porque também, muitas vezes, você vai realizar um diagnóstico dentro de uma área específica e ela vai abranger. Naturalmente, vai ter algumas ligações, porque a empresa é sistêmica. Ela vai acabar você tendo que se envolver em outras áreas. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um diagnóstico específico aqui porque eu estou verificando que a área de marketing ela não está simplesmente bem captando os clientes. Eu estou vendo que os clientes chegam dentro da organização, mas não conseguem fazer uma manutenção desses clientes. Esses clientes não conseguem se manter dentro da empresa. Na hora de realizar o diagnóstico e identificar qualquer ferramenta que eu vá utilizar, eu posso estar tendo uma verificação que o marketing ele até está desenvolvendo bem o papel, mas a logística da empresa não está conseguindo fazer a entrega do produto e do serviço ao cliente. Eu acabo fazendo uma extensão para uma outra área, e essa outra área que tem que ser tratada
mas eu fiz a identificação ainda lá no marketing. E eu tive que fazer uma extensão para a logística, porque eu identifiquei que a problemática é ela, para poder ter um resultado geral da própria empresa, tá? Acho que deu para entender. Sim, excelente. Caso o aluno queira fazer algum outro questionamento, ele coloca aqui pelo chat, ou então ele pode abrir. Pronto, então ele disse que está show. André Vicente Beleza. fez a pergunta, professor: como potencializar a tomada de decisão através da matriz GUT? Como eu posso potencializar a tomada de decisão em relação ao quê? Em relação à matriz GUT. Tá. Como é que eu posso potencializar minha decisão através da matriz GUT? É isso, né? Acho que é isso. Como a matriz GUT, por exemplo, eu tenho as 3 frentes aí, André, né, e a todos, né, de uma forma esclarecida, como eu tenho a gravidade, a urgência e a tendência, e ela vai me dar aqui o posicionamento, porque o diagnóstico e o levantamento, veja, sou eu que estou dentro da operação. Mesmo eu sendo um gestor ou sendo um consultor, que estou sendo contratado para realizar um diagnóstico organizacional naquela empresa, eu estou dentro da operação, né? Eu estou analisando, eu fiz a coleta dos dados. E eu coloquei aqui, então, o que é grave, o que é urgente e o que é tendencioso. Como, de fato, eu vou conseguir aqui fazer a multiplicação dos valores dados de 5 a 1, né? Verificado essa gravidade, essa urgência e essa, de fato, né, tendência que existe de resolver determinada problemática que deu como escala maior pela sua numeração, 200, 150, 100, 50, estou dando exemplos. Quem está lá no 200, que tem uma gravidade, que se mostrou com a gravidade maior, com a urgência maior e com uma tendência maior, né, de piorar, é mais gravoso, é mais urgente, é mais tendencioso a piorar, eu vou tomar ação. Mas como é que essa ação, de fato, ela pode ser potencializada pela minha decisão? Eu tenho que verificar, primeiro, o que é que eu estou estudando como causa grave, urgente e tendencioso. Verificando isso por essa causa, que pode ser em qualquer área da organização, eu tenho que verificar quais são os meus recursos que eu posso atuar diretamente. Eu tenho recurso humano suficiente, eu tenho aqui recurso financeiro para fazer uma determinada aplicação, internamente eu consigo resolver ou tem que ser algo externamente resolver? O que está dentro da minha gerência, eu tenho que ter, no mínimo, eu, enquanto capacidade organizacional, de ter a resolução daquele problema. O que é externo, o que foge da minha gerência, eu tenho que buscar no mercado as formas melhores em relação a, porque às vezes foge de mim. É problemas com o fornecedor, é problemas com o mercado, né? Enfim, a conjuntura política e econômica. Como é que eu posso lidar melhor com essa situação? A minha decisão, ela vai ser tomada diante dos recursos que eu tenho em mãos, porque eu não posso aqui estar querendo tomar uma decisão que foge muito, que é um viés muito grande, que é uma discrepância. Eu nem recurso tenho para isso, tá? Então, não vai adiantar eu ter aqui um plano mirabolante por uma problemática, às vezes, dentro da organização, que muitas vezes tem que se abandonar o barco, como eu já disse. Ou então, de fato, aqui ter a melhor atuação. Mas vinculado a uma questão bem importante dessa decisão. Cuidado para não darem o passo maior do que as pernas. Essa decisão, essa tomada de decisão, a ação que tem que ser tomada diante da matriz GUT, gravidade urgente e tendência a piorar, só é válida se eu tiver recurso suficiente para poder aqui tomar essa decisão, para que eu consiga fazer algo. Professor, você está falando de recurso financeiro também, mas porque eu vou trabalhar com recurso de capital terceiro. Pode utilizar se você tiver capacidade de cumprir, de honrar esse compromisso, tá? Mas você fez uma análise interna que você consegue honrar esse compromisso. Se eu não tiver o recurso suficiente, seja qualquer recurso, humano, tecnológico, financeiro, material, mercadológico, administrativo, qualquer recurso que dependa dessa tomada de decisão, se eu não dispor e não tiver como ir em busca, não adianta, tá? Tem que voltar atrás, tem que retrair e fazer uma melhor análise. Ok? Show, professor, fantástico. Caso alguém queira fazer alguma outra pergunta, ligar o microfone, enfim, utilizar o chat, está aberto, né, professor, esse momento aí para ser colocado algum questionamento.
Né? Enquanto o pessoal ainda está Exatamente. colocando, professor, eu queria fazer até uma pergunta, né? Estava fazendo aqui também minhas anotações, e o senhor falou muito bem sobre a questão da a importância da liderança, né? A gente vê que, Certo. na verdade, os profissionais, sejam eles os líderes ou, enfim, né, em qualquer categoria na organização, ele vai ter que desenvolver habilidades e competências que muitas vezes elas não eram tão exploradas, né, antes da pandemia, vamos dizer assim. Isso. Como é que você enxerga, assim, talvez assim, um profissional, não do futuro, porque a gente já está num cenário que a gente não estava, né? A gente já está num mundo novo, vamos dizer assim, acho que não retrocede, a gente agora está realmente num novo. Mas Verdade. como é que o senhor enxerga, assim, qual o perfil desse profissional, que tipo de habilidade ou competência a gente vai ter que desenvolver mais, né, frente ao mercado de trabalho, às novas condições de trabalho, realmente, para que a gente possa até estar mais ciente, né, até pela sua visão como gestor, e para a gente poder estar desenvolvendo essas novas habilidades ou competências ou aprimorando as que a gente já possui também, né? Ok. Mariana, assim, o que é que eu consigo, né, perceber, e para todos também. O que é que eu consigo perceber? A gente tem aí alguns profissionais do mercado que têm determinadas atitudes, que eu até digo isso muitas vezes na sala de aula, tá? É óbvio que sem detrimento das pessoas, mas eu vejo que tem muitos gestores que, se for de fato colaboradores, ainda seria muito bem empregado, porque não tem um posicionamento de gestor, não consegue bem identificar ou bem exercer aquele cargo que é lhe posto, né, que é lhe oferecido, ou que lhe é dado, ou que foi promovido, enfim, como conquistou. Porque existem vários métodos de conquistar cargos, a gente bem sabe aí pelas organizações como um todo. Então, empresas que têm aí alguns gestores que têm que ter, além da identificação, especialização para atuação da sua própria área, seja qualquer área dentro da organização, seja para qualquer segmento ou porte de empresa. Além disso, essa é uma questão técnica. Essa questão técnica, todos nós que tenhamos boa vontade e recurso para, a gente pode ir atrás, porque os cursos técnicos estão aí oferecendo isso. Uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico. Então, ser bom tecnicamente é mais fácil. O que é difícil é ter uma outra postura enquanto gestores ou então qualquer outro nível hierárquico dentro da organização, tá? É exatamente essa postura muito mais empática, entender toda a organização, saber o motivo pelo qual você está ali dentro daquela própria empresa desenvolvendo sua habilidade profissional, que vai além da técnica, né? Que vai além desse conhecimento específico. É exatamente a preocupação com as pessoas, os clientes internos, os clientes externos, conseguir se enxergar realmente inserido dentro da própria organização, que minha bonificação por tudo que eu trabalho, de fato, né, ela não é exatamente somente o meu salário final do mês, né, para quem recebe mensalmente, por exemplo, que tem muito mais além do que aquilo dali, é um contexto, é dentro de um clima organizacional que você vive. Então, você tem que começar a assumir determinadas posturas diferentes. Até muita gente já ouviu também falar da síndrome Gabriela, né, eu cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso não existe, né? Você, enquanto posto profissional dentro de uma organização. Eu sou professor do UniRN, por exemplo, eu tenho as normas, os regulamentos, né, as formas que eu tenho que desenvolver toda a minha atividade lá dentro da instituição. A qualquer momento que eu precise ir para uma outra instituição, desenvolver a minha atividade laboral, né, como docente, eu vou ter que me adaptar às novas regulamentos, às novas normas, né, e não ser essa pessoa inflexível. E o mercado, além disso, né, de eu conseguir compreender isso, esses profissionais têm que entender isso, que não basta simplesmente conhecer essa técnica, como eu já disse, a técnica, inclusive os computadores estão aí, a tecnologia, né, cada dia mais avançada, está substituindo essa parte humana técnica, porque os sistemas, a tecnologia, ela substitui o que é técnico, tá? O que é tão técnico, né? Não vai substituir tudo, porque existe a necessidade do homem, lógico. Mas, assim, o que a gente consegue observar só como técnico, a tecnologia está aí para isso. Então, os profissionais vão em busca do que é tecnológico, como o próprio mercado hoje está também apontando, né? Essa tecnologia, aprimorar esses lados aí, se verificar muito mais
flexível para aprender e aceitar esse novo mundo aí que é em relação, que ele já vinha sendo apontado antes dessa pandemia, né? Essa tecnologia sendo investida. E um outro detalhe, não esperem que a organização, por si só, ela invista em você. Quem é responsável por investimento na sua carreira profissional é você mesmo. Ah, porque minha empresa não me dá um curso. Ah, porque minha empresa, na verdade, né? Mas é até inerente do ser humano, porque tem profissionais que estão dentro da empresa, que a empresa está dando curso, está fazendo as coisas e muitas vezes você faz, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer esse curso mesmo, né? Em compensação, tem outros dizendo, ai, como eu queria trabalhar na empresa tal, que lá tem treinamento, capacitação. Então, inerente do ser humano, às vezes está insatisfeito com o que tem, né? É bem se utilizar mais dos seus recursos, mas invista em você, porque você se prepara o tempo inteiro para o mercado. Enquanto você está atuando dentro da empresa, você pratica, você exerce, você deixa aquele conhecimento lá, mas lembre-se que você está pronto, está se preparando para o mercado como um todo. Não sei se respondi aí você, Mariana. Claro, com certeza. Para fechar, professor, a gente tem uma última pergunta aqui de Fernanda. Não sei se o senhor está com o chat, mas eu posso ler. O diagnóstico operacional é a primeira etapa do planejamento estratégico. Enfim, existem outras dimensões, outros meios para os gestores utilizarem? Se existem outros meios para ele utilizar fora o planejamento estratégico, é isso ou não? Pelo que eu compreendi, é essa a pergunta, sim. É essa, né? Fora o planejamento estratégico. Porque quando a gente vai falar de planejamento estratégico, muitas vezes, isso, Fernandinha, tranquilo. Muitas vezes a gente consegue, porque quando a gente vai falar de planejamento estratégico, principalmente na sala de aula, né, ou para quando a gente vai ler algo também sobre o próprio planejamento estratégico aí está dentro da organização aquelas questões lá. Construção de missão, construção de visão, construção de valores, né, dentro do planejamento estratégico. De fato, né, a empresa ela precisa conhecer sua identidade, a sua missão. A empresa ela precisa ser visionária, conseguir enxergar longevidade para ela dentro de um mercado que é dinâmico, que é oscilante, que é instável, né? Também aí ela tem que ser visionária e vai construir uma visão. Precisa também construir uma cultura interna, que são os seus valores, né? Disseminar isso para os colaboradores, para os seus clientes e construir seus valores, deixar aquilo dali, né, registrado, um legado como um valor que tem que ser trabalhado dentro da própria empresa. Tranquilo. Ele, de fato, o diagnóstico organizacional como etapa inicial para esse planejamento estratégico dentro da organização, bacaninha, ótimo, de ser desenvolvido, de fato, dessa maneira pelo planejamento, mas, como eu disse antes, o diagnóstico organizacional, não só para esse planejamento estratégico, mas para qualquer momento que eu consiga perceber da necessidade da empresa, seja ela por uma questão de não estar apresentando bons resultados, seja ela porque ela está apresentando bons resultados também, mas que ela quer melhorar. Então, eu posso fazer qualquer tipo de atuação, né, a qualquer momento, diante desse diagnóstico organizacional. Exemplo, tem empresas funcionando agora, nesse momento, né, já que a gente está falando aqui dentro de uma ferramenta de gestão para o tempo de crise, empresas que estão funcionando, que estão bem, mas precisam realizar um diagnóstico para seguir um caminho certo, porque senão a gente começa a desviar o caminho, né? Dar continuidade no caminho certo, o que é que eu posso melhorar aqui, seja no resultado do meu produto, seja na minha mão de obra, seja no método de fazer, tudo isso. Porque existe uma coisa chamada de eficiência, eficácia e efetividade. Acho que alguns alunos aí, muitos já sabem o que é. Em relação à eficiência, é utilizar bem meus recursos, é fazer mais com menos. Ser eficaz para trazer um bom resultado. E ser efetivo significa que eu estou satisfazendo os stakeholders, né? Todos que estão envolvidos no processo. A sociedade, clientes, funcionários, acionistas, todo mundo. Então, existe bem esse processo. Mas vejam, eu posso estar sendo eficaz, estou entregando no mercado um produto de qualidade, um serviço de qualidade eu estou entregando no mercado, mas eu estou utilizando muito meus recursos. Eu poderia estar lucrando mais na empresa, mas eu estou utilizando, fazendo as pessoas darem hora extra. Eu estou utilizando material porque eu não tenho um bom porcionamento, né, das coisas. Eu pedi 3 refeições, 3 dias, refeições num restaurante para almoçar, inclusive o mesmo prato, que eu gostei muito. Pedi a primeira vez, pedi a segunda vez e pedi a terceira vez.
Todas as 3 vezes veio embalagem diferente. A comida deliciosa, tá? É tanto que eu vou pedir outras vezes, porque muito bom. Mas todas as vezes veio embalagens diferentes. A primeira veio enorme, a segunda veio pequena e a terceira vez, eu acho que veio mediana. Mas eu pagando o mesmo valor. Me deu, lógico, né? Porque aí eu sou crítico demais em relação, eu não faria parte da gestão, se não bem não fosse. Meus alunos bem sabem disso. Em relação a, para mim, está errado o posicionamento ali da refeição. Ela está entregando um produto de qualidade que eu, enquanto cliente, estou satisfeitíssimo com o sabor do prato, com o sabor do que eu recebi, mas será que ela está utilizando o recurso a mais ou a menos? Ela está aqui entregando embalagens diferentes, que o posicionamento está diferente. Então, ela está entregando, ela está sendo eficaz, está me entregando e efetiva, porque está me deixando satisfeito. Está sendo eficaz porque está entregando um produto de qualidade, mas ela está utilizando recursos de maneira diferente. Então, veja, independente do planejamento estratégico, dela realizar lá a missão, visão, valores dela, é hora de melhor de diagnosticar. E diagnosticar, eu posso estar fazendo o quê? Utilizando, por exemplo, qualquer ferramenta dessas que eu coloquei aí. Um diagrama de Chikawa, por exemplo, ela pode estar tendo um efeito de um custo da operação muito alta, tá? E ela está aqui com a forma, o método errado. Muitas vezes o método, o processo, a forma de porcionar a própria alimentação nas suas embalagens está errado, tá? Então é isso. Ok? Eu já vi que ela disse aqui, muito bem, professor, então acho que ficou bem entendido. Show de bola. Pessoal, se alguém tiver fazendo mais alguma consideração, a gente já está, né? A gente já passou aí 15 minutinhos do nosso tempo previsto, né? Então é sinal que realmente foi de grande valia, professor. E a extensão, a gente só reforça, né, a necessidade de vocês preencherem o credenciamento que a gente está colocando no chat, e a gente liberou também o questionário de satisfação para a gente estar podendo colher informações e dar feedback também para o professor Adriano e para os outros docentes que estão colaborando imensamente com essa atividade que a gente está realizando. Professor Adriano, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, né? Todo o conhecimento trazido aqui nesse momento de 1 hora. A gente convida os alunos para estar continuando a participar do WebUni, aí até sexta-feira a gente tem atividade. E fica aí o convite para as próximas possibilidades da gente estar também interagindo, professor. Ok. Eu que agradeço a todos a participação, ao convite da extensão também, para poder aqui contribuir um pouco e a gente discutir, né? Espero ter sido satisfatório, que a gente tenha aqui, né, adquirido algum tipo de conhecimento que faz parte desse momento. E me coloco à disposição a todos, tá? Tá ok. Obrigado. Muito obrigado, boa noite e bom descanso. Boa noite a todos. Obrigado, obrigado.